Outro exemplo desse tempo, né, do Merleau-Ponty, em sua ontologia, já não é mais fenomenologia, já é ontologia, é o tempo dos tamancos da Estrada de Flandres, que é a obra do Claude Simon, né? Essa Flandres, ali a região dos pintores, né? Então tem toda aquela coisa meio flamenca, meio francesa, meio belga, misturado tudo, holandesa, inglesa, enfim, holandês, né? E ele diz assim, é um trechinho do Claude Simon. O silêncio dos tamancos na noite. Só essa primeira frase já é emblemática, porque tamanco faz barulho, né, minha gente? Aí ele vai dizer, os silêncios do tamanco na noite, que é bem fenomenológico, porque para Merleau-Ponty você só escuta porque é o silêncio. Se não existir o silêncio, é por isso que não é o nada, que você já mencionou aqui, que a gente pode depois aprofundar esse debate, né? Esses milhares de tamancos, esses barulhos, eles são gradiente do tempo. Alguma coisa de monumental, de absolutamente grande, ultra coisa. Não é mais uma coisa, é uma outra coisa, né? O caminho mesmo do tempo. Invisível, imaterial, sem começo nem fim, localizáveis. Não é um conteúdo, é o tempo mesmo. Sem começo nem fim, localizáveis. Não é mais algo no espaço, né? Os barulhos do tamanco são o tempo mesmo. Não é algo coletivo, como o regimento deslocando-se no espaço, os cavalheiros trotando, né? Mas é o tempo mesmo, é o gradiente do tempo. Esse barulho é como a chuva, ou como a noite englobante. O tempo é um elemento. O tempo torna-se o que ele cruza e faz fracamente movimentar o mundo, diz Merleau-Ponty. É a amplificação através do passado e através da natureza. Presente, passado, o tempo é elemento. E essa é também uma estrutura do tempo onírico, o tempo do sonho. O tempo não tem perspectiva italiana, assim como o espaço, né? Nossas lembranças mais violentas querem dizer algo mais. São como caminhos percorridos, que comportam árvores que estão escondidas na perspectiva do ponto de chegada. São presentes encadeados no tempo que não são conciliáveis em uma única visão. É o tempo se abrindo, o presente encaixado com o passado, que estaria incluso no presente, mas que o descentra. É outro mundo. A simultaneidade do tempo é essa, a coexistência nele de presentes incompossíveis. Então isso está na ontologia, e o Merleau-Ponty vai seguindo aí, né, com a literatura, para falar desse conceito de tempo, não apenas dizer ele como irreversibilidade, tomando aí o conceito da física, que ele já conhecia, mas eterno retorno, e ele volta a Nietzsche, né? É outro somente porque é o mesmo, que é vivido no presente, que sustenta esse encaixe no interior do presente. Há algo do tempo, eu digo eu, em Merleau-Ponty, que encontro em minha dança. Não existe linha, não existe série, mas um nó transcendental, um tipo de eternidade, do visível, que como um recipiente perde secretamente, e assim, em avanço e em atraso sobre o presente. Jamais há tempo. A gente passa agora, né? Eu não sei, acho que eu já vou estar passado. É o tempo, né? A gente, Marcelo, tu coordena aqui as falas, né? Quem quiser se expressar, fazer questões, porque a ideia é da conversa, embora a gente tenha falado bastante. Somente a gente pode fazer um nó, né? De 3, depois mais 3, algumas dessas 3
10h47. Então, já pensando no tempo, tem um bom tempo. Agora o tempo não é mais negócio de Kairos. Devora seus filhos. Boa noite. Boa noite. Vamos, minha gente. Está respirando ainda, né? Ah, dos tamancos? Não, esse outro da... É em francês. Les danses du temps. As danças do tempo. Não tem ele em português, não. Infelizmente, não. Esse aqui tem só Fábio, não sei como achou, porque esse aqui são vários. Tem Mallarmé falando sobre a dança, tem Isadora, vários desses, mas também ilustrativa. Uma coisa que eu achei interessante nesse título, né? Era assim, Danser sa vie. Uma coisa que me chamou a atenção foi o sa. Porque o livro poderia ser Dançar a Vida. Porque me parece que essa que é a questão que está em jogo, né? E quando a gente fala o que é a vida, a gente está falando de um conceito extremamente, quer dizer, de uma orientação extremamente abstrata, né? E extremamente universal. Quer dizer, a gente quer falar da vida, mas aqui é dançar sua vida. Como se a gente pudesse pensar que há a vida, mas há também as vidas particulares, as vidas biográficas, vamos dizer assim, né? Cada um escreve, né? E é claro, quando eu digo assim, cada um escreve, a gente escreve no convívio com o outro, né? Não é isoladamente. Né? Mas é interessante a ideia de dançar sua vida, né? Quer dizer, cada um tem uma dança, tem uma coreografia, tem uma gestualidade, tem um modo de ser, ou pelo menos busca criar isso, né? Eu acho que não é à toa que a gente começa imitando. A criança começa a aprender imitando. A gente está até estudando a antropologia do ponto de vista pragmático de Kant, né? E aí Kant diz lá uma coisa assim: um belo dia essa criança começa a usar o pronome eu. Um belo dia, eu. E não para mais nunca. Né? Não para mais nunca. Quer dizer, ali é uma subjetividade que se constitui. Quer dizer, no final das contas é isso. Quer dizer, eu acho que mesmo a filosofia contemporânea que fala de uma morte do sujeito, né? Esse florescimento da linguagem, né? Como sendo o foco das atenções, mas eu acho que a gente ainda assim mesmo, eu ainda fico ainda nesse mundo do sujeito. Eu acho que tem um sujeito que dança, tem um eu que dança. Não acho que a dança seja só mera realização desprovida de subjetividade. Eu não consigo ver isso. Essa experiência transcendental da dança é uma experiência espiritual? Pode ser. Tomando essa questão da existência, no meu caso não, mas pode ser, né? Pode ser. Porque a transcendência não é necessariamente religiosa, né? O transcendental aí, inclusive Merleau-Ponty, eu pulei aqui, né? Mas não há transcendência sem imanência na fenomenologia, desde a fenomenologia, né? Então não é algo alheio à carne, ao contrário. Mesmo na fenomenologia, a transcendência só se dá no mundo. Uma experiência, né, do corpo no mundo. Né? Então não é algo, para o Merleau-Ponty essa transcendência, é algo que se dá do visível e do movimento. É claro que tem o invisível. E o invisível, ele não faz essa leitura, também eu não faço, mas poderia ser atribuído a sentidos religiosos, né? E aí a religião... Mas sim, a religião em si, o emocional. Sim, certamente, porque essa questão da... Mas como eu digo, transcendental aí, eu usei aqui, mas lembrando sempre, aqui, inclusive tem uma nota de rodapé no meu texto que eu não li, é que essa transcendência só na fenomenologia, ela só ocorre nessa relação com a imanência, com o estar presente no mundo. Então, não é algo puramente e no mundo, né? Essa relação, essa imbricação
do corpo no mundo. Né? Então, esse transcendental é diferente do transcendental de Kant, por exemplo. Né? Do sujeito a priori, por exemplo, no espaço e tempo a priori. Né? É totalmente diferente. É diferente do transcendental de Russell, da idética, de uma forma a partir do qual as experiências poderiam se espelhar. Esse transcendental do Merleau-Ponty é no mundo. Né? Mas eu fiz questão de colocar o transcendental porque não significa que quando você fala em imanência que você exclua a transcendência. Né? São conceitos pares, é igual o espaço-tempo. São simultâneos nessa perspectiva filosófica. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, a partir disso que Patrícia está falando, é que se a gente parte do entendimento que a filosofia de Merleau-Ponty é uma filosofia do corpo, né? Que toma o corpo como fundamento para a construção de uma elaboração filosófica, a gente poderia concluir que não há lugar para a transcendência. Né? Tudo emana do corpo. Né? Inclusive o próprio sujeito. Né? Eu gosto muito da ideia do advém, quer dizer, é como se a própria subjetividade advém do corpo. Né? Mas o problema todinho é que Merleau-Ponty não concorda em pensar o corpo do modo como a tradição cartesiana sempre pensou. Essa é a questão. Eu perguntei isso no sentido de que a experiência espiritual, ela vem do corpo. Como é que o espírito vai sentir sem o corpo? Eu acho que não está ligado ao corpo. E foi nesse sentido que eu perguntei. E a gente pode, inclusive, pegar duas outras tradições, sem entrar ainda no universo do cristianismo, né? Quer dizer, é a tradição platônica e aristotélica. Né? Porque, assim, o problema todinho está a relação entre vida e morte. Né? Se a vida diz respeito aos corpos animados, são os corpos que têm movimento, eles são animados por quê? Porque tem uma alma. Né? Se esse corpo deixa de se movimentar, portanto morre, essa alma se desloca do corpo, né? Ou essa alma assim, passa a também não mais viver por conta da morte do corpo. Na teoria platônica, a alma ela subsiste ao corpo. Né? A morte subsiste ao corpo, ou seja, quando o corpo morre, né, vamos dizer assim, a alma subsiste. Apesar de que tem uma aluna minha que está fazendo uma tese sobre a alma mortal em Platão. Né? Isso é um negócio complicadíssimo. Mas vamos abandonar essa discussão da alma mortal. Quer dizer, quando o corpo morre, a alma subsiste ao corpo. Ela continua existindo. Né? Mas aí é que está. Se ela continua existindo, ela não pode ser mais corpo. Porque só o corpo é matéria e ocupa lugar no espaço. Portanto, ela é espiritual. Né? Mas, por exemplo, na lógica aristotélica, quando há morte corporal, há também a morte, vamos dizer assim, da alma. Né? Por quê? Inclusive ele diz que o corpo morto já não é mais corpo. Ele diz que é um cadáver. Se é cadáver, não tem mais alma. Né? Quer dizer, Aristóteles só pensa a alma junto com o corpo. Ele não consegue conceber a alma desprovida de corpo. Apesar de que você traz um outro conceito, que é o conceito de espírito. Que não é necessariamente da tradição grega. Né? Apesar de que a gente pode falar de pneuma, né? Que é um outro conceito que talvez seja próximo da ideia de espírito. Mas, por exemplo, em Paulo que é um teórico da tradição cristã, quer dizer, não é nem teórico, é um apóstolo, vamos dizer assim. Né? Ele fala que depois da morte nós nos permanecemos corpos ainda. Só que ele vai apelar para um conceito que é extremamente complexo, que é o conceito de corpo glorioso. O que é isso? Corpo glorioso. Né? Um corpo glorificado. O que é isso? Né? Agora, eu acho assim que o cristianismo, né, ele traz uma coisa interessante. Né? A gente pode encontrar no interior do cristianismo uma leitura que é marcada pela desvalorização do corpo e uma valorização do espírito, né? Mas, ao mesmo tempo, no interior do próprio cristianismo, a gente pode identificar elementos de valorização do corpo. Primeiro, é a primeira vez na história que um Deus se faz corpo. Se nenhuma religião existe isso. Que o seu Deus, que é de uma natureza transcendental, se faz humano, se faz corporal. Né? Toma vinho,
Vai para a festa, vai para o casamento, faz xixi, faz cocô, né? Penteia os cabelos, corta cabelo, faz a barba. Né? Quer dizer, um Deus que se fez humano, isso é uma coisa estranhíssima. Né? Agora, é claro que esse Deus passou pela morte, ressuscitou, aí começa o moído, né? O tal do corpo glorioso, né? Que é uma questão do campo mesmo da tradição cristã. Né? Mas eu acho assim que tem uma coisa bonita aí nessa história, que é assim, se vive o cristianismo corporalmente. Né? Quer dizer, é um equívoco achar que a vida cristã é um afastamento do corpo. Não é, pelo contrário. É uma vida que se expressa pelo corpo. Né? Quer dizer, eu acho isso fundamental. Né? E por isso que você vai estudar a dança litúrgica. Né? Quer dizer, o elemento da dança na igreja, na liturgia, é justamente isso. Quer dizer, e tem a ver com essa transposição que você falou, né? Quer dizer, foi uma coisa que eu não toquei no texto, mas é uma coisa importantíssima no texto por Valério. Essa coisa que Petrúcia traz, quer dizer, a dança nos transpõe para o outro tempo. Isso é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, quando você também está em estado de oração, né, orar é um ato corporal. Não venha me dizer que é um ato espiritual, puramente espiritual. Né? Quer dizer, ele se torna espiritual porque você transpõe, você sai daquela vidinha cotidiana e você entra no outro universo. Imagine, por exemplo, orar com fome. Deve ser terrível, ou com dor de dente. Não é? Fica difícil, quer dizer, primeiro você tem que acalmar, né, essas forças biológicas, né? Acalma como? Dando comida, respirando ar. Se corta o oxigênio dessa sala, não tem como filosofar, não. Fica difícil, né? Então, acho que é isso, quer dizer, a gente tem uma coisa que eu acho que é importante, é o horizonte conceitual dos nossos trabalhos. E a gente não tem que ter medo de usar a palavra espírito, corpo, alma, seja lá o que for. É só a gente apresentar qual é o horizonte conceitual da gente. A academia, a universidade é equivocada se você for fazer trabalhos e proibir as pessoas usarem os conceitos. Não, que história é essa? Só é apresentar os conceitos, né? Qual é o seu horizonte conceitual? Eu acho que isso é importante. Se alguém quiser fazer um trabalho até sobre o corpo glorioso, que faça. Agora apresente os conceitos, de onde vem, quem é que diz, por que é isso, o que é aquilo, né? Eu queria que falasse também. Aí eles respondem. Agora é feito dominó. Então, eu, Carolina Cedinho, Catarina, Carinine, Rafael e Moça. E depois Paulo. Bom, eu quero tentar aprofundar mais um pouco essa descrição da Madame Argentina que o Valério faz, com essa noção da temporalidade do mundo. Professor, porque assim, eu vejo o meu conceito, certo? Os seres humanos são seres adaptáveis, né? Nos adaptando a certas ambientes, né? A diversidade. Então, assim, a questão da dança, você vê a dança como uma adaptação da expressividade humana, ou a expressividade humana é uma adaptação para a dança? Repete de novo. Você vê a dança, é uma adaptação da expressividade humana, essa palavra adaptação, ou a expressividade humana é uma adaptação para a dança. Assim, a fala de vocês, reflexão muitas coisas sobre a resposta. E assim, a gente sempre tem outras ressonâncias, né? Assim, porque a pessoa pensando assim não dá para ser diferente, porque a gente convive, né? Então a gente vai. Não dá pra fazer uma pesquisa muito diferente, não, né? Essa coisa de sei lá. Aí vem mil. Eu não sei se eu devia falar, porque eu não tenho uma questão, assim, eu tenho muitas coisas para colocar, né? Mas eu acho que dava pra gente ficar conversando a tarde toda. Mas tem duas coisas assim, que me chamaram a atenção, que eu acho que tem muita ressonância com as coisas que eu estou pensando agora. Primeiro, essa questão do estado do corpo e essa visão do centro, né? Da temporada quando eu comecei a frequentar um evento de dança, a Associação Nacional de Dança, eu fui uma das sócias
está na área, né, você passa e não fala, passa e você vai se contaminando, vai se perdendo, sem querer, você já está também envolvido com tudo isso. E esse ano eu pensei em participar dessa reunião, e aí eu fui ver um trabalho que se encaixaria meu GT, e eu vi que se encaixaria exatamente nesse. Castigo. Como dizia minha avó, castigo de São Benedito. Aí, bom, isso é para dizer assim, que tem esse discurso, né, assim, no campo das artes cênicas e coisas, muitas das pessoas que investigam dança popular, né, o pessoal da educação somata, estão trabalhando com esse nome, estado do corpo. E eu venho investigando isso, assim, eu passei muito tempo dançando da minha vida, aí parei, desisti da dança, fui fazer Tai Chi Chuan, fiz Tai Chi Chuan há 20 anos, aí agora comecei a dançar de novo, porque me incomoda muito, assim, porque eu fiquei satisfeita com o Tai Chi Chuan e eu não precisei mais da dança. Então isso foi sempre uma questão na minha vida toda. A experiência do movimento, da pesquisa, né, que era um pouco do grupo das teses, mas tem a ver com a minha pesquisa do outro grupo também, que é a questão da presença. Então, está bem relacionada essa questão do tempo. Eu não sei, uma das coisas que eu penso que a gente sai do tempo ou a gente vive o tempo de outra forma. São questões que eu me faço, né? E até que ponto, por exemplo, esse estado de dança, que eu concordo plenamente com a Patrícia, por exemplo, segunda-feira a gente dançou de novo, né? E mais uma vez eu me coloquei a escrever sobre esse estado, vamos usar as palavras de Kovalev, né? Esse estado de dança, que é um estado fora do estado cotidiano. Talvez até, sei lá, o que, né, Eugênio Barba chama de extra-cotidiano, eu acho que tem muitas aproximações, né? E eu tenho trabalhado isso nas minhas disciplinas que eu estou dando no curso de dança, ou mais especificamente corpos especiais. A gente está trabalhando não com o nome desse estado de dança, né? Nem estado do corpo. Eu não estou usando isso, eu não me sinto apropriada para usar esse termo ainda. Apropriada não, não me sinto ainda preparada. Mas a gente tem trabalhado com temas nessa disciplina que eu acho que tem muito a ver com muitas coisas que vocês falaram. A questão do silêncio, a questão do tempo, a memória, né? A presença do corpo, que é diferente dessa presença que a gente, né? Para mim, o estado do palco, seja lá onde for esse palco, né? Não é só o palco italiano, por exemplo, que a gente viu na segunda-feira passada, para mim é um espaço meditativo, né? Eu tenho refletido sobre essas questões, né? Na dança, como esse estado meditativo, que pode ser o estado do corpo, pode ser, né? A gente não vai dizer, por exemplo, eu me lembro muito quando eu falo isso, a experiência do corpo de Zambé, porque é muito próximo aqui da gente, né? Uma dança popular aqui. Eu sempre uso isso nas minhas aulas, assim. É muito forte, né? Assim, quando a gente pensa esse nome estado do corpo, estado de dança, estado meditativo, tem nada a ver com meditação, né? Nada a ver. Mas, quando eu vejo aqueles homens dançando, aquele corpo de Zambé, eu acho que eles preferiram, não estou me comparando, mas se talvez o povo Valéry visse, ele escrevesse algo parecido, sei lá, ou não sei, eu queria compartilhar. Rafael? Na verdade, não é nem bem uma pergunta, mas assim, algo para estimular a discussão, né? Quando Petrúcia traz essa frase, o silêncio dos tamancos na noite, imediatamente me veio à cabeça o poeta Manuel de Barros, né? No seu livro, o livro sobre o nada, né? Que, embora ele traga um livro sobre o nada, né? Não é esse nada sartriano, esse nada metafísico, né, que ele traz, e ele fala sobre nada mesmo. É tanto que para um leitor meio desatento, os versos deles vão parecer meio que desconexos, porque ele traz frases e transfigura tudo, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo muitos gritos ali dentro desses versos, né? E são gritos estridentes de silêncio. Que quando Merleau-Ponty vai fazer o silêncio, por exemplo, na pintura de Cézanne, ele vai falar de um silêncio que está presente nos gestos, né? Um silêncio que tem muito a dizer também, né? Agora, recentemente, na disciplina, né, Corpo, Natureza e Cultura, entre a minha fala, eu, por exemplo, dei uma travada, que não era
nervosismo, né? Quer dizer, no primeiro momento se tratava do nervosismo. Mas depois foi um silêncio que para mim foi tão gostoso, assim, do nada, que parecia que eu não estava mais lá. E eu simplesmente me permiti ficar em silêncio. Para mim nada mais importava. Então eu queria que, até porque Petrus disse que talvez ele pudesse trazer mais essa discussão sobre o silêncio, sobre o próprio nada, e essa questão junto com a temporalidade, né? Então era mais para instigar essa